Convido você, meu irmão, minha irmã, para escutar esta entrevista, do Almir com um jovem aí para falar das políticas públicas para a juventude. Tá? Então, primeiro que eu coloco, Almir, para você uma sugestão, reiterando essa sugestão. Toda entrevista, de interesse da população, 10% do tempo da entrevista seja oferecido para o maior interessado, que é a população, que são os ouvintes da Rádio Excelsior, aquele que ajuda a fazer o programa no dia a dia com a participação. Agora, eu vi aí essa entrevista, Almir, e com relação à educação, é preciso que se melhore a qualidade da educação. Que quando se colocaram cotas, foi para uma reparação, para que as pessoas pudessem galgar também um espaço aí concorrendo com a escola particular. Mas não fizeram paralelamente a melhoria do ensino público. E é preciso melhorar a qualidade. A exemplo, do professor ser tratado como autoridade da educação, como Dilma disse no seu discurso. Para que nossos jovens recebam uma formação educacional e profissional de qualidade. Mas só existirá ensino de qualidade se o professor e a professora forem tratados como as verdadeiras autoridades da educação. Toda essa política que está aí, prédio de primeiro mundo, pé de meia, a merenda escolar, tudo isso é super importante. Mas é preciso essa melhoria na qualidade. Então fica essa sugestão aí, Almir, e que nas próximas entrevistas, nós, como principal interessado, possamos participar. É o Nivaldo Milei, que vai bater um papo com a gente e falar das políticas públicas para os jovens, de nossa Bahia. Ele que é coordenador para políticas públicas aí para os jovens aqui pelo governo do estado, através da Serim, vai falar com a gente um pouquinho desses projetos, Bom dia, Nivaldo, viu? Seja bem-vindo aqui, Nivaldo Milei, ao nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior. Maravilha, muito feliz de estar aqui, especialmente nesta quinta-feira, neste dia tão importante para o povo da Bahia, em referência, em memória a Santa Dulce dos Pobres, que tem muito a ensinar para a juventude da Bahia, do ponto de vista da garantia de direitos, do cuidado, da luta pela dignidade, que é isso que nos move todo dia, fortalecer a juventude em cada canto dos nossos territórios. Com certeza, A gente precisa cada vez mais de políticas públicas, O Nivaldo Milei é o atual coordenador geral da coordenação de políticas de juventude, a COJUV, do governo do estado da Bahia. Também, adicionalmente, ele atua no cenário nacional, como membro do Comitê Interministerial da Política Pública de Juventude, o COIJUV, e possui também forte interlocução com o Conselho Nacional de Juventude, o CONJUV. Então ele vai falar com a gente aqui o que a gente tem de políticas desenvolvidas aí para os jovens. A gente sabe que, infelizmente, se você pegar os dados estatísticos, os jovens perdem a vida muito cedo, principalmente a população negra, a população mais vulnerável do nosso estado. O que é que o estado está fazendo, o que é que você, como coordenador, está propondo também para a gente melhorar esse cenário, dar mais oportunidade, ter mais acesso à educação, à cultura, à arte, para que ele não se envolva com a criminalidade, não seja cooptado pelo mundo do crime, e também ele tenha novas oportunidades, vislumbre um futuro melhor, É isso, você trouxe bem o desafio que é ser jovem na Bahia e no Brasil. Enfrentamos uma desigualdade muito cruel, que toca profundamente as nossas comunidades periféricas. É um desafio realmente ser jovem, lutar todo dia para manter a sua vida plena, conseguir sonhar, se mobilizar, a construir esses sonhos, a materializar esses sonhos. Então, sem dúvida, o Estado tem um papel enorme. Primeiro na reparação, chamaria de reparação histórica mesmo, A gente vive um processo onde o nosso povo foi jogado em comunidades sem planejamento algum, sem espaços de lazer, sem teatros, sem hospitais básicos. Sem trabalho, Sem trabalho, renda, sem dignidade. São lugares, às vezes, que a gente não consegue passar uma geladeira.
Isso me toca muito, porque eu sou um jovem periférico aqui do bairro do Uruguai, em Salvador. E isso Até demonstra... para entrar um móvel dentro de casa, Caramba, às vezes não entra, né? Quando eu É passo dificuldade. com minha mãe no ônibus, em algum lugar, no metrô, eu falo assim, meu Deus, como é que chegou material de construção ali? É um corre enorme na nossa comunidade, tem que fazer uma feijoada, é uma solidariedade enorme para a gente conseguir. Às vezes, para o acesso não tem. Vamos fazer uma escadaria aí reúne o povo todo para fazer uma feijoada, e aí a mão de obra é voluntária, né? Então, imagine o desafio que é isso. Então, sem dúvida, o Estado precisa apresentar alternativas. Nós estamos, inicialmente, construindo um espaço dentro da gestão para pensar a política para a juventude. Isso é muito importante. Tem que traduzir isso para o povo da Bahia. É um espaço ocupado por gente jovem, que sabe os desafios de ser jovem no nosso Estado, para a gente ir tentando construir caminhos. Quais são esses caminhos? Vou dar um exemplo para você. Uma política que eu considero extremamente exitosa, que tem chegado na Bahia, é o Bahia pela Paz. É o enfrentamento à violência letal contra a juventude negra a partir de uma política de prevenção. A gente chega na comunidade, faz de fato uma ocupação do território com polícia, com inteligência, mas também com espaço de acolhimento para a nossa juventude, com psicólogos, assistentes sociais, uma rede integrada, porque assim a gente garante uma oportunidade para a juventude da Bahia. Além disso, você está acompanhando aí novas escolas ofertadas no nosso estado. Sim, tempo integral, né? Porque ocupa e dá mais oportunidade, né, a esses jovens. Agora, dentro dessa escola de tempo integral, vocês também propõem políticas, né, para os jovens, porque a escola é um desafio, né? Porque além da educação, da arte, né, de outras atividades que o jovem pode ter, também ali dentro da escola ele pode, né, enxergar o seu destino, o seu futuro, e também, né, ter essa inserção, né, com essa política para o jovem, de incentivos, né, de que ele continue na escola, de que ele também leve essas experiências para a comunidade, né, para a rua que ele mora, né, para o bairro que ele mora. Não, sem dúvida, eu sou resultado efetivo disso. A escola pública me transformou. É a primeira política que se apresenta para a gente. Então, tem um significado enorme isso. Não é só escola, não é só estrutura. É escola bonita, com piscina, com pista de atletismo, com ar-condicionado nas salas de aula, coisa maravilhosa. Olha aqui como está esse estúdio, coisa sucesso. Lá fora está um calor. Então isso melhora, sem dúvida, o nosso aprendizado. Mas tem que ter o quê? O ambiente é importante também, né? Com certeza, mas além do ambiente, alimentada. Cabeça, A gente, se o ser humano não estiver alimentado, dificilmente ele vai conseguir se concentrar, produzir bem. Não fica atento na aula. Então, a gente mudou a perspectiva de alimentação escolar, ofertando uma alimentação mais balanceada. É refeição mesmo, não é mais merenda, como era na minha época. Né? Na minha época era biscoito, né, Marquinhos? Você tinha o biscoito, com aquele chocolate, não era chocolate. Ou vinha uma goiabada, às vezes não vinha não na época de vocês? Não, era, né? era difícil. Vixe, Deus me livre. Então a gente... Uma margarina. E a minha geração já chegou reclamando do biscoito com goiabada, mas já foi mais macarrãozinho, difícil. de vez em quando macarrãozinho com soja, né? Tá vendo que já foi mais difícil, né, juventude? Mas isso tudo influencia. Além disso, que política para combater evasão escolar. Certo? Importante. Não dá para a juventude da Bahia ter que escolher entre estudar e trabalhar. Certo? Tem que estudar no momento certo, com muita disposição, entendendo que é uma passagem que vai colaborar ativamente para que a gente chegue na vida potente e tenha condição de buscar empregos, como você bem colocou aqui, qualificados, que dê condições a essa juventude. Então, Bolsa Presença, Pé de Meia, Educa mais estudo, educar para construir, enfim, uma série de políticas que chegam firme na vida da juventude da Bahia. Uma coisa que não pode ser negligenciada na vida do jovem, da criança, se pular etapas, né? Eu acho que a criança, né, tem que ter a sua etapa ali cumprida, o jovem também, como você falou. A pior coisa do mundo é o jovem deixar de estudar para se preocupar em sobreviver, né, em se alimentar. Então, eu acho que essas políticas são importantes para mantê-lo ali na escola, né, para mantê-lo ali tentando, né, produzir no presente, né, a construção do futuro melhor. Deixa eu trazer também o nosso Armando Mariani para fazer perguntas aqui ao Nivaldo Millet. Seu Armando. Caiu? Levante o homem aí. Eu já estava sentindo falta, falei, rapaz, some hoje aqui. Trazer o nosso Armando também, nosso
nosso baluarte aí da Eu comunicação. fico feliz de vir aqui, sabia? Porque essa rádio tem uma trajetória muito importante. Eu ando pesquisando muito sobre isso e 80 e poucos anos, né, de 84 história. anos, né, de história. Minha mãe acompanha todo mundo. Muita gente passou por aqui, né? Gilberto Gil, né? Tantos e tantos artistas, e também Gil trabalhou aqui, né? E outros também passaram, surgindo, né? Como carreira artística, né? Senhor Armando, cadê o homem? Tô aqui. Tá me ouvindo? Não, seu áudio está muito distante aí, viu? Está muito Ok. distante. Pronto. Bastante ainda, né? Não, você tem que reconectar aí seu microfone aí para ficar 100%, pra você fazer perguntas aqui para nosso Nivaldo Millet. Enquanto você se arruma aí, se prepara, deixa eu já trazer uma pergunta aqui. O que é que você percebeu aí, Nivaldo? O que é que mudou? De uns anos para cá, a gente sabe que com a chegada da escola de tempo integral, eu participei da inauguração da primeira escola de tempo integral e fiquei impressionado, porque quem vem da escola pública, a gente tinha uma estrutura, não é? Muito precária. A gente chegava na sala de aula, às vezes não tinha cadeira para sentar. E às vezes você tinha que ficar, né, ou revezando, ou até ficar em pé, às vezes para assistir aula. Era uma realidade da escola da Bahia, isso há 30 anos, há 40 anos atrás. É uma realidade, a gente viveu isso. E aí você chega num choque, né? Você chega na escola que tem ar-condicionado. Na época da gente nem ventilador tinha. Não é? A janela tudo quebrada. Era o que a gente vivia de dificuldade. Infelizmente, né? A gente tem que trazer a verdade. E aí você chega numa escola hoje de tempo integral, aí você vê um laboratório de informática, com computadores, biblioteca, você vê, como você falou, piscina, campo, né? Quadra coberta, um ginásio ali dentro, né? Que é onde as pessoas podem praticar vôlei, basquete. Então, um refeitório, uma água gelada. Né? Então, você vê que é um choque muito grande, né? Porque a gente viveu no passado e você vê hoje. Então, o jovem tem, pelo menos, essa condição de chegar num local e dizer assim, olha, rapaz, como minha escola, ela hoje, ela me dá a condição, né? De eu chegar aqui, me alimentar, de eu estudar. Então, é o mínimo. E eu vi no interior do estado, mães chegando para o filho e falando assim, falando com o filho, ó, cuide da escola. E que a gente ultimamente não via isso, né? Essa preocupação da comunidade, das pessoas recomendarem seus filhos de cuidar da escola, porque chegou lá, viu algo bonito, algo diferente, e sente que seu filho ali dentro está seguro, que vai aprender algo, né? Que vai mudar a sua vida, que pode, né, potencializar aí o seu futuro. Queria que você falasse o que é que você, de avaliação, o que é que vocês já perceberam, né? Eu vi que o IDEB já deu um bom crescimento, é o 4º ano seguido, né, de crescimento do IDEB da Bahia, que era a grande dificuldade, crescer no IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Aí queria que você falasse um pouquinho o que é que vocês já perceberam de mudança efetivamente aí nos nossos jovens dentro das escolas. Maravilha. Primeiro que você trouxe algumas coisas que considero muito importante. O papel da família na construção da escola pública que a gente quer, porque a família não pode simplesmente abandonar o estudante lá, viu? Tem que ir visitar, de preferência sem avisar, né? Para ver de fato como está o dia a dia, o desenvolvimento. Além disso, entender que a escola é uma extensão da nossa casa. Então, se a gente cuida da nossa casa, por favor, vamos cuidar da escola pública, das nossas paredes, dos nossos sanitários, porque a geração do futuro vai agradecer muito por isso. Então, sem dúvida, é um choque de realidade. Eu não pude sonhar com uma escola como essa, realmente. Não tinha essa ambição. Não deu tempo pra gente, né? Não deu, rapaz. Eu vim de um lugar que eu queria o básico. Então, sonhar com uma escola tão bonita, que em algumas comunidades, em alguns distritos, quilombos, comunidades indígenas, vira um ponto turístico as nossas escolas, isso não era possível para mim. Mas, sem dúvida, a gente tem percebido, como resultado desse investimento, são mais de 700 escolas em tempo integral na Bahia. São mais de 150 escolas novas, modernizadas e ampliadas. Isso tem um efeito significativo na vida do estudante. Como permanência em sala de aula, a gente percebe um nivelamento maior nas famílias. Observe, se você comparar as famílias que recebem até R$2.000 e as famílias que recebem até R$5.000, você tinha uma distância enorme no aprendizado dessa estudantada. A gente tem visto isso se nivelar
que é que isso quer dizer? Que o filho da classe trabalhadora, aquele que tem uma renda menor, ele tem condições sim de ter um aprendizado de excelência. De chegar de forma igualitária, né? Desde que o Estado faça o seu papel, sabe? Tentando dar as condições para isso. Por isso as políticas de permanência estudantil são tão importantes. A gente não pode ficar repetindo as coisas como papagaio de pirata, achando que é bonito, que está lacrando, um termo que a juventude usa Sim, muito, claro. e não entender que tem impacto significativo a ajuda que o Estado dá ali para que o jovem possa ir para a escola. Aquilo se transforma em passagem no cartão para pegar um ônibus, aquilo se transforma às vezes num sapato para o estudante chegar daquele jeito na escola. Então é entender que nós não partimos do mesmo lugar, e se não partimos do mesmo lugar, precisamos de um olhar bem sensível do Estado para que toda a nossa potencialidade ela seja alcançada. Olha, e o que eu vejo aí, Milei, é uma certa independência do estudante, não é? Porque ao momento que ele tem um pé de meia, R$200, ele tem um Bolsa Presença, R$150, e às vezes ele vai dar banca naquela escola, né, como monitor, ele já recebe outra ajuda. Então ele começa a enxergar que a educação está transformando a vida dele, né, que a educação está deixando a vida dele independente, não é, que está melhorando, não só a questão do conhecimento, mas também que ele não está mais passando certa dificuldade. Porque antigamente o estudante, ele às vezes não ia para a escola porque não tinha nem o que comer dentro de casa. Então agora, se ele não tem o que comer dentro de casa, ele se alimenta na escola. Então vai conseguir se concentrar, vai conseguir ter um aprendizado melhor. E se ele tinha também uma certa deficiência financeira, aí ele vai dizer assim, poxa, pelo menos todo mês eu tenho R$350, né? Que isso me ajuda. Ele comprar alguma coisa dele pessoal, dá uma certa dignidade, né? É diferente, né? Sem dúvida. Às vezes ajudar dentro de casa também, que eu escuto relatos disso. A gente celebra muito, tem muito realmente a fazer. Sim, a construção da educação... Não é perfeito, né? O mundo não é perfeito, É perfeito. Não é um morango, como a gente diz no Nordeste, né? Exatamente. É um exercício realmente cotidiano. Tem mas... melhorias a serem realizadas. E eu vou dizer para você, eu já pensei em sair da escola para trabalhar. Porque eu trabalhava num turno, eu ganhava um valor. Na minha cabeça, se eu trabalhasse o dia todo, eu ia ganhar o dobro. Então, assim, eu não estava naquele momento preocupado com direito. Eu estava preocupado com dinheiro. Sabe? O calo apertando. Eu acho que isso é um divisor na vida do jovem que, às vezes, né, o leva, às vezes, para o mundo do crime. Né? Às vezes ele é cooptado, às vezes, facilmente, por causa disso, por causa da falta de oportunidade. Quando ele vê um colega com tênis, um colega podendo comprar alguma coisa que ele não pode, até uma coisa simples, quero ir no cinema, não tenho dinheiro. E esse dinheirinho que ele recebe todo mês, não dá para fazer muita coisa, mas muda muito. Porque é um dinheirinho que está certo todo mês ali pingando na conta, né? Você me fez aqui rapidamente, menino, viajei aqui no tempo. Espero não me emocionar, porque isso me toca muito. Lembrando de quando minha mãe começou a me ensinar a forrar livro. É uma coisa que hoje parece distante da realidade. Eu falo disso, o povo acha... Quando comprava, porque às vezes a gente pegava uma sacola... Sim, um saco e cortava. Eu não sabia se o livro era de matemática, se era de física, se era de biologia, porque era tudo amarelo. Tinha que escrever. De caneta, poxa. Isso não está deixando de existir. Isso é para celebrar, gente. Os avanços, a transformação que a gente tem tido na vida da gente. Por isso é preciso usar esse espaço aqui para a gente combater fake news, combater mentira. A gente observa dado, estatística. A educação não é construída fontes das nossas cabeças, não. É a partir de análise... do dia para a noite, né? Pois é, mas eu digo isso porque para a gente entender que tem tido impacto. A evasão tem sido diminuída. O aprendizado tem sido ampliado. O 4º ano consecutivo com crescimento no IDEB não é à toa. É uma postura. É o resultado de um trabalho. O crescimento na alfabetização. Gente, Anivaldo, mas você veio aqui falar de juventude. Como é que eu vou falar de juventude se eu não falar do menino que está na creche, porque esse menino vai ser jovem um dia e ele precisa ter as garantias da sua aprendizagem no momento certo. Como você falou, não pular as etapas para que ele possa chegar no ensino fundamental pronto, preparado, querendo. Chegar no ensino médio cheio de disposição. Quando chegar no Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser nota 1000. Com certeza. Armando, será que eu consigo falar com o homem agora? Será que dá para falar? Agora tá, meu irmão. Agora você saber. Olha as caixas tudo aqui. Rapaz, eu não tenho essa vozeirão, não. É Nivaldo, não é isso? Isso. Prazer em tê-lo aqui no nosso Acorda para a Vida.
Eu vi uma reportagem semana passada que me comoveu. Uma mãe fazendo apelo para tentar tirar o filho do caminho das drogas. Num caso como esse, ela ter a quem recorrer, um canal para tentar ajudar o filho. Maravilha, é importante você dizer isso porque o Estado ele tem que dialogar a partir das diversas necessidades dessa juventude. A juventude da Bahia é muito diversa, são 3.300.000 jovens em cada canto da Bahia. Aqui em Salvador é de territórios diferentes, Sim, sim. cada dinâmica é um lugar. Então são muitos os enfrentamentos e a presença precisa ser transversalizada, como a gente chama. Ou seja, todas as secretarias precisam trabalhar nesse sentido. Nesse campo, nós construímos nessa gestão um programa específico de acolhimento às juventudes que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. Chama o Corra Pro Abraço Juventude, onde a gente chega com oficina, com um acolhimento, com uma equipe também, uma rede preparada para orientar bem, acolher bem essa juventude, às vezes em situação de rua também, né? Além disso, atrelado aqui ao Política do Bahia pela Paz, também uma rede pensada, a gente tem tratado efetivamente isso, né? Existe um programa da Polícia Militar, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD. Eu fiz parte desse programa lá atrás, quando eu era mais novinho que hoje, né? Mas, sem dúvida, são diversas as ações do Estado. Eu tenho também acompanhado de perto, eu tenho feito visitas, inclusive, lá na Fundação Doutor Jesus, né? Um trabalho desenvolvido ali pelo Sargento Isidoro, que agora até mudou de patente, mas eu estou acostumado a chamar de sargento, capitão, acompanhando, porque tem juventude lá. Então, Sim, eu tenho sim. feito esse acompanhamento, tenho visitado também as unidades socioeducativas. Importante dizer isso aqui nesse canal, né? Jovens que cometeram algum ato infracional estão no sistema socioeducativo tentando ressignificar a sua vida. Então, a gente também tem feito um acompanhamento, formações, agendas, para que ninguém fique para trás. Isso é importante, né? Olha, infelizmente, nosso tempo acabou, são 7h58, a gente precisa encerrar. Mas eu queria que você deixasse aqui contato, né? De repente, alguém quer uma palestra, alguém quer conhecer um pouquinho mais dos programas voltados para o jovem aqui na Bahia, em comunidades, né, mais longínquas, né? Às vezes uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, né? E, claro, e até um bairro aqui de Salvador quer conhecer um pouquinho mais dessas políticas, de como ter acesso, né, de como participar e como melhorar o dia a dia, né, dos seus jovens. Aí queria que você deixasse aí os contatos direitinho, né, como ter acesso, né, e conhecer um pouquinho mais sobre essas políticas públicas para os jovens. Maravilha. Vocês podem estar ligando para a gente, 3115-9572. Nossa equipe está pronta lá para atender, para a gente poder caminhar as nossas demandas, pelos nossos canais no e-mail também, né? É mais fácil acessar o nosso site, o site da Cojuve, que você vai ter essas informações lá. Pode recorrer ao Google Juventude, que está aí. Se não tiver a juventude, ainda que a juventude está indo para a escola, está ligada. Mas o pai, a mãe, passa essa demanda, apresenta, diz que existe um espaço pensado para a juventude no Estado, construindo política pública, e agradecer, de fato, a oportunidade de estar aqui. Foi difícil chegar aqui porque Ao trânsito, né? eu sou de uma região, moro ali do ladinho das obras sociais do Manduce, então a cidade tá. Vou tentar, inclusive, hoje dar uma passada, porque para mim é um dia muito especial mesmo. Mas agradecer a vocês, viu, pelo espaço, por ajudar a gente a comunicar. Eu digo sempre, como diz Milton Nascimento, não fui eu que inventei, que ele diz que o artista tem que ir onde o povo está. Eu acho que o gestor tem que estar perto Sim. do povo. Então Pra não tem que conhecer a ter realidade. medo de. E são nesses espaços que a gente consegue comunicar bem. Então, Juventude da Bahia, acredite na sua potência, siga firme, com muita resiliência. A gente pode construir um amanhã diferente. Não precisa ser a herança daquilo que foi a expectativa frustrada, às vezes, dos nossos pais. Força, vontade de estudar, cabeça erguida, que a gente pode sim realizar os nossos sonhos. Com certeza. Bom, um abraço a todos vocês. Vamos ficando por aqui. Nivaldo, obrigado, viu? Por estar aqui com a gente. Vamos marcar outras vezes. Seu Armando, um abraço. Até amanhã. A gente volta às 6h amanhã. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Acorda pra vida. Homens e mulheres de boa vontade, dê voz à sua cidade. Mande um zap para o Acorda pra Vida, 719-8181-4037. Aqui você tem voz e vez.